Olá a todos os camaradas. O vídeo de hoje é sobre, novamente, a questão da Venezuela. Em primeiro lugar, gostaria de deixar uma coisa muito clara. Eu, assim como todos os camaradas que ainda estão vivos, estou em processo de desenvolvimento do seu conhecimento, da sua teoria, da sua prática política. Significa que este vídeo aqui não está nem de longe completo e não resume todo o conhecimento acumulado da humanidade sobre o tema, mas sim o meu conhecimento acumulado sobre o tema. Então, futuramente, quando eu tiver mais conhecimento sobre esse tema, eu poderei dar melhores informações e muito mais embasamento. Por enquanto, eu vou demonstrar aquilo que eu sei e leio a partir dos nossos canais e sites a respeito desta temática. A questão da Venezuela já foi exposta por aqui em outro vídeo, né, mostrando todo o processo e tudo mais, mas eu queria falar um pouco mais, de forma mais qualificada, sobre o que os comunistas entendem da Venezuela. A Venezuela, dos últimos 20 anos, foi um grande exemplo de luta combativa. É uma grande experiência que devia ser uma referência muito maior para a maior parte da esquerda, porque estamos falando de um governo que ascendeu ao poder o governo Chávez, através de um processo eleitoral legal, e através desse processo e com um acúmulo de forças, conseguiu tensionar a institucionalidade. Então ele não se conformou que as leis são assim e assado, vou me limitar a respeitá-las ou a modificá-las um pouco, não. Já propôs um novo processo de constituição, resistiu a um golpe, mobilizou as massas, fez modificações na estrutura das Forças Armadas, na estrutura da economia, na estrutura da educação, na estrutura da mídia. Fez um partido para aglutinar as forças que estavam o apoiando, certo? Foi o PSUV, Partido Socialista Unificado da Venezuela. Fez processos de escolha popular, que alguns inclusive ele perdeu, e é interessante falar disso, né? Porque falar que um personagem é um ditador pela sua longevidade no cargo diz muito pouco sobre o apoio popular que este tal líder teve. E ele teve muito apoio popular. Ele venceu eleições eleições burguesas, não com a margem de 70%, 80%, mas com 60%. E perdeu processos eleitorais. Ele passou assim 14 anos na presidência da Venezuela, mas ele venceu e perdeu processos eleitorais ao longo desse período. O processo da Venezuela na América do Sul é o mais radicalizado do século XX. E talvez um dos mais radicalizados dos últimos 200 anos. Na América Latina como um todo, perdendo apenas para o processo cubano. Certo? O processo nicaragüense também foi bastante radicalizado, porém ele durou muito menos tempo do que o processo venezuelano, foi muito menos consolidado, digamos assim. E a Venezuela, até mais do que Cuba e que na Nicarágua juntos, a Venezuela tem uma capacidade muito maior de ser uma ameaça para as estruturas do capital internacional. Mas é claro que o atual governo Maduro, por conta da intensificação da crise, por conta das várias investidas do imperialismo contra o país, não só o imperialismo, como também a questão da pandemia e tudo mais, que afeta todos os países, só que alguns são mais afetados que outros, por suas estruturas e tudo mais. Do ponto de vista imperialista, temos bens venezuelanos congelados, ou seja, ele não pode acessar certas instituições que permitiriam eles a resolver problemas da sua crise, então, fortalecendo ainda mais a crise. Levando tudo isso em conta, nós temos um grande problema com o atual governo Maduro. Por quê? Não basta apenas você utilizar a justificativa da crise para fazer qualquer coisa. Durante muito tempo, o movimento comunista, especialmente os comunistas da própria Venezuela, do PCV, usavam essa justificativa, que é correta na minha opinião. Um certo governo, que é de esquerda, mas não é comunista, ele está em constante tensionamento contra o seu Estado burguês. O próprio PCB aqui no Brasil fez a mesma coisa em relação ao governo Lula, porque durante 2 anos o PCB era a base do governo do Lula, entre 2013 e 2005. Mas quando a gente entendeu que as práticas políticas desse governo não estavam mais condizentes com um tensionamento à ordem burguesa, mas sim um apassivamento em relação à ordem burguesa, saímos. Se nós notamos que não está havendo mais luta e combate e conflito, saímos e fazemos oposição à esquerda. Nunca caindo na mitologia da direita, claro, de dizer que corrupção, vai fazer acordo com o país errado. Não, isso aí não é da gente não. A gente vai fazer críticas à esquerda. Críticas essas que a direita nunca concordaria. A mesma coisa aconteceu com o PCV, só que por muito mais tempo. O PCB saiu da base do governo do Maduro, se não me engano, entre 2018 e 2020. Certo?
Ou seja, passou bastante tempo do governo Maduro ainda com o PCB como base do governo. Mas depois que o PSUV e o Maduro em si, o governo Maduro no geral, começou a utilizar sua máquina eleitoral, sua máquina midiática contra o PCV, declarando-o muito radical, muito sectário, enfim, todo aquele processo é bastante complexo e contraditório, mas realmente há um grau de autoritarismo do governo Maduro que deve ser se levado em conta, né? Os motivos já expus aqui por que esse autoritarismo ele aparece, crise e tudo mais, necessidade correta, inclusive, de se preocupar com os inimigos externos do imperialismo e lutar contra eles, combatê-los, inclusive militarmente, né? Que é uma coisa que a gente tem que admirar no governo venezuelano. Ainda assim, os radicais de esquerda são mais afetados negativamente do que a direita. E isso fez com que o governo Maduro fosse considerado um governo de conciliação, um governo que na prática, socialmente falando, ele é socialista, mas ele é neoliberal por conta de seus discursos e suas práticas, né? Sua busca por uma conciliação, por um acordo pelo alto das elites e não num processo de intensificação das lutas das massas. Quem quiser referência sobre isso, eu vou dar duas aqui. A Revolução Venezuelana, ou Revolução Venezuelana, da coleção Revoluções do Século XX, faz todo um panorama sobre o processo revolucionário, as complexidades do processo revolucionário venezuelano. Chávez ainda estava vivo quando esse livro foi escrito, Revolução Venezuelana. E eu recomendo alguns textos do PCB, né, o meu partido PCB, sobre a Venezuela, que são traduzidos direto dos camaradas do PCV. Aí você pode ver lá como é que está sendo a complexidade daquele processo, violência política realmente advinda do governo e de seus relacionados. Enfim, é um processo complexo. Depois eu posso fazer um vídeo do porquê isso acontece, do porquê forças de esquerda atacam outras forças de esquerda, não me isentando dos nossos erros. Também cometemos erros desse tipo, mas enfim, é isso que eu poderia contribuir e agradeço a todos pela atenção.